Este é o curso de produção vídeo-fotográfica em dança. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, do curso de licenciatura em dança da URGS. Estamos aqui estudando dentro da produção vídeo-fotográfica o tema dos musicais da Broadway e de Hollywood, com foco então nos Estados Unidos e há divergências. Nós estamos falando agora de um momento entre os anos 10 e os anos 20, do século XX, ou seja, 1910, 1920, quando então surgem os primeiros artistas já formados dentro de uma carreira nos Estados Unidos. Vamos lembrar que quando falávamos do século XIX, nós falávamos de um processo colonial britânico que levou principalmente às comédias, a ópera cômica para os Estados Unidos, e ali elas foram criando suas ramificações e ganhando autonomia de linguagem, a presença das óperas bufas, do vaudeville, das operetas que vinham da Alemanha e da Áustria, e como elas foram então se misturando umas às outras e formando um novo desenho de teatro e um novo conceito que será o da comédia musical. Já então, em pleno século XX, nós temos o quê? Formação de vários elementos que estão já mixados, misturados. Nós temos a construção de equipamentos teatrais. Então, entre 1870 e 1910, a gente tem a criação e inauguração de uma série de óperas, de teatros de ópera, teatros qualificados para receberem espetáculos que exigem uma maquinaria mais complexa. Então, entre 1870 e 1910, a gente tem isso acontecendo também. Então, a gente tem já um repertório, a gente tem os teatros, e a gente agora tem uma primeira geração de artistas formados por esses artistas imigrados, que estão, então, iniciando uma paisagem nova teatral nos Estados Unidos. E eu falei de dois deles extremamente importantes para nós nesse período entre os anos 10 e a década de 20. Jerome Kern e Al Jolson. Al Jolson, que lembramos no vídeo anterior, ele vai ser um marco, porque vai ser o artista que vai estar à frente do primeiro filme falado, que também é um filme cantado, O Cantor de Jazz. Al Jolson não era um artista que tinha surgido nesse período, ele é bem anterior, e ele já fazia o uso do minstrel, da famosa e prestigiosa técnica de blackface que toda uma geração fez uso. Lembramos que hoje nós temos toda uma revisão histórica, bibliográfica sobre o tema da blackface, o modo como ela era explorada por parte dos artistas brancos e como ela mantinha uma hierarquia, uma separação entre brancos e negros dentro da estrutura teatral. Mas naquele contexto ela ainda garantia a presença ou uma visibilidade falsa, falseada, fake, de artistas negros em cena, já que Jolson e outros artistas criaram uma tradição que aparecia tanto em shows dos vaudevilles quanto nos burlescos, que criavam sotaques grotescos, das crianças negras, dos negros do sul dos Estados Unidos, enfim, e tal. Bom, então vamos continuar. O que vimos também é que nesse período, com a criação desses teatros, com a criação desses vários estilos, nós começamos a ver o surgimento de um tipo particular de espetáculo de ano, que eram as revistas de ano. As revistas que usavam elementos do vaudeville, que usavam elementos que já são primórdios da comédia musical, mas agora ganhavam uma roupagem mais sofisticada. Então, os anos 10 e a década de 20 vão solicitar desses espetáculos não apenas humor e nonsense, mas shows mais sofisticados com canto e dança e também premiações dentro desses teatros. É aqui que vão surgir, então, essas tradições que vão gerar lá, que eu já dei o exemplo num outro vídeo,
né, da nossa artista Judy Garland, mas especialmente, né, George Cohan, né, com os Four Cohans, o show familiar, uma artista muito famosa do período, Lillian Russell, e Tony Pastor, que também será um importante artista, né, do vaudeville nos Estados Unidos, né, dentro do music hall. Esses shows, né, eles eram então shows que se misturaram cada vez mais, bem no finalzinho do século XIX e no início do século XX, então isso vai durar até os anos 20, a um elemento de luxo. Né? Esses sketches cômicos agora não eram apresentados mais só com indumentárias rudimentares ou figuras que vinham do campo, né? Então o trabalhador do campo enganado, o escroque enganador, jogador que roubava dos outros e tal, como era típico daqueles shows que vieram lá da segunda metade do século XIX. Agora eles passam a acontecer em cenas mais luxuosas, né? E é isso que a gente vai entender, porque essa tradição de se apresentar em cena com fraque, cartola, né, com roupas mais luxuosas, mulheres cada vez mais bonitas na forma do tableau vivant, né? Esses espetáculos de diversão, então eles no final do século XIX, na virada para o século XX, eles começam a ganhar uma roupagem muito luxuosa e muito sofisticada que vai predominar, né? A gente diz que, na verdade, o que está acontecendo bem no finalzinho do século XIX é uma oposição, né, e uma tensão entre a diversão mais barata do Lower East Side, né, dos imigrantes trabalhadores, né, um público que se identificava com o grotesco do divertimento em torno das características das etnias, das minorias étnicas, né, então, que explorava o próprio estereótipo étnico do grupo irlandês, do grupo judeu, do grupo italiano, do grupo alemão, dos negros, né, e um outro que ia surgindo já no contexto da própria Broadway, da Rua 39, né, e que vai trazendo e dando uma roupagem mais sofisticada, mais luxuosa, né, que vai chegar lá nos Follies do Ziegfeld nesse contexto do século XX. Né. É muito interessante, né, ver que o primeiro ator contratado pelo Ziegfeld, né, é o famoso Eugene Sandel, né, da marca, que depois, né, ele faz um show chamado Adonis, e Sandel que vai ficar ligado àquele produto de saúde, né, aquele remédio para tornar as pessoas mais fortes e tal, né. O Sandel não era um ator propriamente dito, ele vinha de um circo, né, ele era um levantador de pesos, era um preparador físico, então um homem forte, né, e tal, né, como um personagem, o homem forte do circo, né, e ele então começa, o primeiro trabalho do Ziegfeld é uma apresentação desse homem semi-nu, com um shortinho bem curtinho e tal, né, e as mulheres iam ao delírio vendo ele meio pelado, assim, né. É aqui que a gente começa a entender, né, nessa virada do século, que trazer esse luxo e esses corpos muito elaborados, né, mediatizados já com uma nova roupagem, eles passam a ser um mecanismo central da venda dos espetáculos, né. O Ziegfeld é que vai descobrir, né, como o elemento erótico e a sexualização da cena, eles são fundamentais para o público, né. Então a gente vê de um lado uma tradição que quer continuar explorando, né, essas cenas étnicas, essas cenas, né, de estereótipos, né, de piadas de italiano, piada de irlandês, piada de judeu, né, o blackface dos negros, né, com essa comicização, essa ridicularização e esse pastiche, mas do outro lado a gente vê surgir um espetáculo que é altamente erotizado, altamente sexualizado e que aposta na ideia, que é uma frase ziegfeldiana, né, o sexo vende em cena. Essa paixão que os estadunidenses, que os chamados americanos, né, norte-americanos, têm pelo sexo, né, essa preocupação pelo sexo, né, na arte, na literatura, ela já está aqui muito fortemente marcada na virada do século XX. Né? E elas, então, todos esses elementos é que vão nos dar, então, essa marca, né, no último decênio, nos últimos 10 anos do século XIX, que vão dizer, aqui está nascendo a musical de comédia ou a comédia musical, né? Um estilo que vai ultrapassar
aquelas camadas populares imigrantes e vai atingir as camadas médias e baixas já de americanos de uma segunda geração, né? Então não só os imigrantes, mas essa segunda geração que já vive nos Estados Unidos e já se identifica com uma ideia de americanidade. Bom, qual é o primeiro teatro, então, que vai ser o teatro? Nós falamos de vários teatros, vários equipamentos, mas o primeiro teatro, né, que vai receber esse espetáculo já com esse formato de espetáculo musical, erotizado, cômico, romântico, tudo misturado, é o New Amsterdam Theatre. Então temos aqui a figura de Florence Ziegfeld Jr., o primeiro grande empresário de musicais dos Estados Unidos da América, né? Nesse período, né, do último decênio do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX, Ziegfeld vai ser o gestor, vai administrar o New Amsterdam Theatre e ele vai desenvolver esse formato de show, que é um musical, que mistura música com show, com dança, com comicidade, com elementos da cultura erudita, cultura popular, né? Esse trânsito constante entre a arte e a baixa cultura, e explorar isso através das piadas étnicas e da questão da sexualidade. Então, etnicidade e sexualidade foram os dois grandes eixos de conteúdos que foram explorados por Ziegfeld durante esses mais de 30 anos, né, de carreira empresarial. Aqui também é muito importante marcar que nós não estamos mais só falando do artista. Então, o que o musical vai inventar nesse último decênio, a gente já vinha falando de outros produtores que foram surgindo, né? Então foi o que? Primeiro, né? Os temas, os conteúdos, as várias linguagens que se fundiram, a formação desses equipamentos, né, para ter condições de desenvolver esse teatro, e agora a figura do produtor, o empresário de arte, o empresário teatral, aquele que vê a arte como negócio, né? E que aposta, né, como uma aposta na bolsa de valores, como uma aposta numa corrida de cavalos, né? Ele corre riscos, né, em altíssimos investimentos em temas e tópicos que ele nunca sabe se vão ser o efetivo sucesso, mas sempre buscando explorar dois grandes eixos, né, que estão transitando entre a cultura erudita e popular nesse momento, no final do século XIX, que são as discussões étnico-raciais e as discussões sobre sexo. Nada de novo no fronte, ou seja, aquilo que nós continuamos discutindo até hoje, questões étnicas, questões raciais, direitos civis, e do outro lado, a sexualidade humana em sua multiplicidade e diversidade. Já no final do século XIX, Ziegfeld sabia que isso dava dinheiro, que isso interessava a todo mundo, que isso era tema polêmico e que isso gerava negócio. Ziegfeld, então, vai formar um termo que é, na verdade, uma adaptação, uma adequação do termo francês do Folies Bergère, né? Um termo adaptado, que são as Folies. Folies são revistas musicais na fórmula de Ziegfeld, né? E é dentro desse desenho de espetáculo que ele vai colocar no centro uma nova figura. Ele começa com um homem, né? Então eu falei para vocês, né, o espetáculo do Adonis, mostrando um homem semi-nu, musculoso e forte, mas depois ele vai descobrir que a figura central, o objeto de desejo, aquilo que seria tratado como objetificável e glorificável numa relação bastante complexa e tumultuada, era a figura da mulher. A mulher nos Estados Unidos nesse contexto da virada do século XX. Muito importante porque nós também estamos assistindo uma transformação muito forte, né, social, né, das lutas das mulheres, né, uma ascensão de um primeiro grupo feminista, lutas pelo direito ao voto, reconhecimento da mulher no mercado de trabalho na virada do século XX, né, novas formas de comportamento, novas indumentárias para a mulher. Então a mulher era um tema muito relevante e o Ziegfeld explora isso de uma forma muito eficaz na construção dos seus espetáculos, né? Ele faz processos seletivos de atrizes, né, dançarinas, né, por todos os Estados Unidos, buscando todos os perfis, tentando criar que ele chamaria uma espécie de modelo, um padrão médio da mulher dos Estados Unidos, né? O que eu queria dizer é exatamente isso, né? Muito importante. Então ele não vai criar um padrão exclusivo da beleza, ele vai criar um padrão diverso de beleza, de mulheres que ele vai captar, né, nessa
trama, né, que é todos os Estados Unidos. Então, buscar vários modelos de mulher durante esse momento. O Ziegfeld, ele fez um cartão, então ele se autodefinia como empresário do extraordinário, né, do extraordinário, né? Ele começa com mais ou menos 26 anos de idade, né? Então ele vai identificar uma região que estava uma região bastante desqualificada dentro do centro urbano de Nova York, e, um lugar de vendas de bebidas, de tráfico, de drogas, com bordéis, né, e apostas de jogo, etc. e tal. E ali ele percebe a possibilidade de explorar esse lugar por preços bastante módicos e construir então uma maquinaria mais sofisticada e levar, né, ampliando também, então modificando a cultura da cidade, né, levando os habitantes de classe média mais elevada para bairros mais populares que foram se tornando bairros mais sofisticados, depois conhecidos como a própria Broadway, né? Explorando bastante a sexualidade, como eu disse, a complexidade cênica e glamorizando cada vez mais. Então, né, os espetáculos vão ganhando cada vez mais em resultados e mais em tecnologia, né, enquanto as folhas vão evoluindo, né. É bem bacana lembrar, existe um filme, né, de 1966, The Great Ziegfeld, né, que é um filme mais ou menos biográfico, né, e ele é um personagem que aparece em muitos outros filmes, né. No filme biográfico sobre Fanny Brice, né, um filme Funny Girl, né, e depois mais adiante ele é citado em Funny Lady. Ele aparece como personagem, né, na história da Fanny Brice, porque ele foi extremamente importante na descoberta dessa atriz cômica, né, essa multiartista cômica do início do século XX, né. Então, Ziegfeld, né, ele era realmente um cara que construiu um padrão, né, e ele imaginava o mundo do showbiz como um mundo da ultra riqueza, né. Ele teve uma formação bastante sofisticada, né. Ele atuou no ramo de negócios, né. Ele participou dessas feiras mundiais, né, que existiam, né, as famosas feiras parisienses, que até no período do Império estiveram no Brasil, né, a cargo de responsabilidade do imperador Dom Pedro II. O Ziegfeld trabalhou nessas feiras, né, então ele conhecia essas atrações populares, né, e ele foi abrindo o caminho para construir uma nova forma de negócio nesse período, né. Ele começou produzindo bem no finalzinho do século XIX, então o primeiro trabalho dele como produtor é de 1896, com uma atriz francesa imigrada, né, que vai se tornar a sua primeira esposa. Ele vai ser casado com ela por alguns anos e ele vai construir vários espetáculos em cima dessa figura e explorar muito eroticamente, sexualmente, toda a figura da mulher dele. É muito interessante que ele também vai ter toda uma estratégia que ainda não se chamava assim, mas ele vai construir uma série de estratégias de marketing, né, de propaganda em cima do teatro, em cima da notoriedade, da espetacularidade, da extraordinária vida da estrela, né? Então o Ziegfeld, ele é responsável também por criar essa mitologia em torno da estrela. Ele lançava notícias nos jornais, né, dizendo que ela tomava banho em banheiras só de leite, que ela não usava água, né? Então ele vai criando uma série de coisas, né, que vão criando uma mitologia em torno da personalidade das artistas dos shows do Ziegfeld, né? E ele explorava também bastante modelagens, figurinos muito complexos, né? E sempre contratando compositores para criar músicas particulares para cada uma das cenas e figurinos para cada uma das cenas. Isso realmente vai ser extremamente explorado, né, no estilo de vida que ele vai construir. Então, o Ziegfeld, nos anos do seu apogeu, né, na primeira década, né, do século XX, quando ele ascende e ele então vai ganhar rios de dinheiro, né, com o teatro musical, ele vai também comprar uma imensa mansão, ele vai reproduzir esse padrão de opulência e essa maquinaria cênica dentro da casa dele, né. Ele tinha um vagão ferroviário próprio
para viajar, né? Ele não usava um vagão comum, né? E ele se sentia meio um vizir, uma espécie de um czar, né, russo, né? Ele tinha uma ideia de que o artista da Broadway, né, que depois vai ser o artista de Hollywood, ele ia se tornar a nova aristocracia do século XX, né? Que assim como os nobres eles eram alvo de atenção na cultura nobiliárquica, né? No século XX, como a fortuna ela tinha mais opacidade, ela estava mais ligada à produção industrial, ela não tinha o glamour, né? Então, aquele glamour da nobreza, o Ziegfeld identifica que as camadas populares tinham uma excitação em reconhecer e se identificar com essas figuras. Vejam que esse modelo é um modelo do Ziegfeld, pensado, planejado pelo Ziegfeld, ou seja, não era um modelo só de espetáculo, era um marketing em cima das carreiras, era um marketing em cima de tudo que ele gastava. Quando ele ia montar um cenário muito complexo, ele noticiava isso, então ele transformava cada momento da construção do espetáculo no marketing. Ele construía cada instante, ele estava vendendo o produto dele, né? O produto era a atriz, eram as séries de 10, 20 figurinos que ela ia utilizar, era toda a contratação de quem ia compor a peça musical, né? Enfim, tal. Mas ele, além de fazer isso, que foi uma revolução no padrão de marketing de produção teatral, ele também era um homem muito atento às revoluções da linguagem, né? E efetivamente, então, ele vai ser o responsável pela primeira revolução em termos de linguagem no teatro musical, né? É ele que vai apostar e produzir o trabalho Showboat, o Barco das Ilusões. Ele pensava com a cabeça de um produtor. Mas ele era um produtor extremamente arrojado e que também apostava em revoluções na cena, né? Então, além das revoluções tecnológicas, das revoluções de maquinaria que foram fundamentais para a construção da história do cinema, né? Como criar uma cena com um mar de bolhas de sabonete, como construir uma máquina voadora que entrasse em cena, né? Como fazer uma chuva de pétalas de flores cair em toda a plateia, né? Como colocar sons, né, tecnológicos dentro do teatro, etc. Enfim, tudo isso ele estava preocupado. Essa revolução, né, cênica era também uma revolução de conteúdos. Ele não estava apenas preocupado numa revolução tecnológica, ele também estava preocupado em incorporar novos conteúdos. E aí ele vai apostar muito na inclusão de artistas que fugiam um pouco do padrão, e nós temos dois casos importantíssimos aqui, né? Que é justamente a história da atriz, né, Fanny Brice e do Bert Williams, que foram dois importantes astros, né, estrela e astro de Ziegfeld nesse período dessa primeira metade do século XX. O Ziegfeld também foi fundamental na alavancar a carreira de libretistas-compositores desse período, né? Especialmente Jerome Kern, mas também Irving Berlin, né? E também os outros que já eram conhecidos, como Herbert e outros que foram utilizados, Fromm, Donald, Monaco e outros que foram compositores importantes da época. No ano de 1927, já bastante consolidado com suas produções, ele então resolve inaugurar, né? Então ele, na Sexta Avenida, ele vai inaugurar o seu teatro próprio, o Teatro Ziegfeld, né? Que ele considera o Taj Mahal do showbiz, né? O teatro do amor do showbiz, né? Uma espécie de ápice de celebração, um teatro que seja completamente equipado e capaz de receber as concepções cênicas mais complexas, né? Ele vai fazer um show à moda mexicana para a abertura desse teatro e também vai lançar o famoso Showboat de Jerome Kern, que é um marco paradigmático. Lá no começo dos nossos encontros eu falei dele, né, como o primeiro trabalho que faz uma revolução na linguagem do teatro musical, porque ele vai criar a canção íntima,
né, que vai fazer a reflexão da interioridade do personagem, né, a canção que define e caracteriza o personagem. Ele vai incorporar a canção ao diálogo, né? E nesse momento de ápice, ao mesmo tempo, o momento em que o Ziegfeld está no auge do seu endividamento, né? Então, de 27 a 31, a gente tem esse momento altamente revolucionário, mas em 31 ele apresenta a sua última Folie e falece em 32. É interessante de ver, né? Ele foi o cara que viveu numa multimansão, né? Cheio de etiqueta, quase como uma realeza mesmo, e em 32 ele teve todo o seu patrimônio confiscado pelos credores, né? Então ele morre absolutamente na miséria, né? Mas como um grande empreendedor e a figura mais importante desses primeiros 20 anos do teatro musical nos Estados Unidos, né? Bom, muitos filmes vão ser realizados depois, né? Eu falei dessa biografia, o Grand Ziegfeld, de 37, que ganhou prêmios e destaque. A gente também vai ver alguns em que ele aparece como personagem, falei, né, que ele é um personagem na biografia da Fanny Brice, né? Também há alguns longas-metragens, né, que foram criados, que chamam-se Ziegfeld Follies, né, com a Judy Garland. Então foram filmes que apresentaram e introduziram vários dos artistas que se tornarão artistas famosos entre a década de 30, 40 e 50 nos Estados Unidos, né? O Ziegfeld Follies, né, ele vai ser indicado ao Grande Prêmio da Comédia Musical em 47, né, no Festival de Cannes. E como eu disse, então, a última referência à figura dele na biografia é em Funny Girl, de 64, com Barbra Streisand. Esse filme não é sobre o Ziegfeld, é a biografia da Fanny Brice, mas ele aparece como um personagem porque ele foi o cara que produziu a Fanny Brice nos Estados Unidos. Estamos aí, então, no século XX. Entramos no século XX, né? E no ano de 1904, nós vemos aparecer, então, um espetáculo novo, já dentro dessa linha nova de espetáculos criadas pelo Ziegfeld, mas que vai nos trazer um novo elemento. Agora não é a estrutura da maquinaria, mas é um tipo de atuação e um novo personagem. E um ator que vai ser uma figura marcante na história dos musicais dos Estados Unidos. Um ator, produtor, diretor, um multiartista do início do século XX, George Cohan. George Cohan é um irlandês-americano que cria uma mitologia. Ele muda inclusive o dia do nascimento. Ele nasceu em 3 de julho de 1878 e ele diz que nasceu em 4 de julho, para dizer que ele é a própria América. Ele se autodefine como um símbolo dos Estados Unidos. E ele diz que o musical, né, o teatro musical criado nos Estados Unidos é a arte naturalmente estadunidense. É a noção de o que é o americano médio, né? Então ele vai configurar, ele vai desenhar um universo, né, cômico, né, no qual ele é uma espécie de... Ele é o narrador, ele é o protagonista, ele é o mestre de cerimônia, ele é o centro da história, né? E vai ser um tipo, vamos dizer assim, uma figura central na genealogia da comédia musical, né? O seu personagem, né, o Doodle Dandy, ele é como se fosse o sobrinho querido do Tio Sam, né, que seria o apelido para os próprios Estados Unidos. Ele é um patriota que simboliza os Estados Unidos em todos os sentidos, né, que vai estar presente nos shows de guerra, né, e depois ele vai ser representado, vai haver uma biografia, né, há controvérsias em relação a essa biografia, né, representada pelo James Cagney no cinema no ano de 43, num filme chamado Yankee Doodle Dandy, que vai apresentar um pouco da história, da biografia desse one show man, o homem do showbiz, George Cohan, né? Ele vai criar também o termo para a Broadway, The Great White Way, né? Que é esse modo de viver, esse estilo que é mistificador da própria ideia de América,
né? Então aqui a gente vê o musical americano naquele sentido altamente positivo, né? Mas o Cohen não era só isso. Ele também era esse cara que vinha de uma tradição, de uma família de artistas de vaudeville, ele vinha desses shows, ele conhecia a estrutura do burlesco, ele já tinha passado por extravagâncias, ou seja, shows de luxo que vão gerar as follies, né, do Ziegfeld, ele tinha transitado pela opereta, ele conhecia o teatro de revista, né, e ele vai então fixar todos esses elementos no desenho do que ele chama de comédia. Né? Só que nessa comédia ele vai centrar ela numa personalidade, no protagonismo desse personagem que é o americano médio. Ele também vai construir, né, no seu repertório, um repertório de uma musicalidade, de uma cenografia, de uma indumentária, de um estilo de movimentação física, de um estilo de piada que é o que vai caracterizar o americano médio. Né? Nesse momento, a gente vem desenhando, né, os Estados Unidos da virada do século XX, vem fortalecendo, desenhando uma ideia do que é que os Estados Unidos são. Né? Então, uma ideia de ego nacional. Existem outros autores na literatura, como Jack London, por exemplo, né, que também vai construir um pouco desse imaginário da América. Né? E o Cohen é responsável por isso no teatro e no teatro musical. Ele vai produzir uma série de espetáculos aqui, então tem uma lista que depois vocês podem conhecer, entre os anos de 1900 e 1918, até formar as suas próprias revistas. E ele vai ser muitas vezes chamado posteriormente, né, depois, né, de sair do teatro, ele vai ser biografado no cinema em 1942, né, e ele é reconhecidamente a figura individual mais importante do teatro musical dos Estados Unidos. Ele é reconhecido mesmo com todas as polêmicas, porque ele criou esse padrão de personagem, esse padrão de encenação e representação. Né? Ele vai também criar uma canção hino para a Primeira Grande Guerra Mundial, que é uma música chamada Over There, né? Que é uma espécie de hino positivo para os americanos quando eles entram, vamos dizer assim, tardiamente no cenário da guerra. Paralelamente, como eu falei para vocês, o Ziegfeld ele também vai se interessar não só por esse padrão médio, então não é só o George Cohan, não é só as mulheres bonitas, o padrão da mulher média americana, o conceito de homem médio americano do George Cohan. Nós vamos encontrar também o interesse do Ziegfeld por esse outro lado, que não era só sexualidade, era raça e etnicidade. Essa sempre foi uma questão central na composição, no desenho do que os Estados Unidos se definem. Né? Então, aqui a gente percebe como há uma incorporação nesse teatro, né, cada vez mais forte, mais evidente, da presença de atores, compositores, né, atrizes, dançarinas e dançarinos negros. Né? Nós sabemos que eles tinham ocupado uma tradição de vaudevilles, e eles tinham suas companhias de minstrel, e muitas vezes eles também usaram a técnica do blackface de uma forma invertida, né? Como uma maneira de empoderamento e de apropriação do próprio grotesco que os brancos haviam construído em torno da imagem dos negros. Né? Nesse período a gente vai ver, e eu recomendaria assistirem um filme, né, que é na época do ragtime, né, um filme que fala bem do final do século XIX e virada do século XX, e um dos personagens centrais da história é um artista de shows, um compositor, pianista negro, né, e como ele vai ascender socialmente e ao mesmo tempo vai ter que enfrentar o racismo daquela sociedade, né, mesmo sendo um compositor bem sucedido, bem reconhecido e rico, né, tendo um carro luxuoso. Uma das cenas iniciais do filme é quando o carro dele quebra uma roda, um eixo, né, e ele fica parado próximo a um departamento de bombeiros formado por irlandeses, americanos, brancos, né, preconceituosos, e ele tem um conflito racial, e ali toda a história trágica dele vai se desdobrando, né, então todo um passado, né, de conflitos raciais vem à tona nesse confronto, né, e o não reconhecimento, né, pelo poder público e pela polícia
né, do crime de racismo cometido contra ele, vai gerar uma série de conflitos nesse filme que é muito interessante. É um filme também bastante premiado, um filme denso, né, que conta um pouco da história desse período e dessa música que permeou, criou toda essa cena, o ragtime, né, uma música negra, né. Bom, temos aqui também a Mary Carey, né, uma atriz e cantora do período, né, que vai cantar a primeira versão, né, de uma música que depois será cantada por Judy Garland em Meet Me in St. Louis, né? Bob Cole, também um compositor negro importante, Will Cook, também outro, e como eles também vão produzir várias comédias musicais, né, em todo o contexto da segunda metade do século XIX. Inicialmente, em função de todo o contexto racial e da separação racial, os elencos negros não se misturavam com os elencos brancos, né? Inclusive na greve dos artistas, né, no início do século XX, né, por melhores condições do mercado de trabalho, os brancos participaram da greve, os negros não foram avisados, não foram convidados a participar da greve, porque eles queriam direitos mais para os atores e atrizes e dançarinos brancos, né? Então, bom, um artista importante desse período é Egbert Williams, né, um negro imigrante que veio da Índia, né, e ele vem da tradição do minstrel, né, ele imigra, então desenvolve um espetáculo de minstrel. Depois ele vai desenvolver um movimento, né, que vai ser a base de uma célula de movimento depois para o Michael Jackson, que é o Cakewalk, do Bert Williams, né, que vai ser uma característica dele como ator, que vai trazer muito sucesso para ele como ator, dançarino, comediante. Ele vai trabalhar muito a ideia do fracasso, né, do homem negro fracassado, do homem enganado, né, da melancolia, da depressão, né, o estereótipo do negro explorado nos Estados Unidos, né. Ele vai explorar muito essa tragédia no sentido terrivelmente cômico, e ele vai se tornar um dos atores mais importantes dos Estados Unidos, né? Em 1913 ele estreia na Broadway, é reconhecido, né, ali pelo Ziegfeld, que é um grande caçador de talentos também, né? E aí então ele vai oferecer um contrato milionário ao Bert Williams naquele contexto, e ele passa então a estabelecer uma série de exigências muito politizadas, né, na sua ação enquanto artista. Por exemplo, ele se recusa a se apresentar em qualquer teatro do sul dos Estados Unidos por conta da história mais radical da exploração racial do sul dos Estados Unidos em relação ao norte, né? Ele não aceita, sob hipótese alguma, contracenar em cena com atrizes brancas. Então ele inverte o processo, então ele diz que não vai atuar com nenhuma atriz branca em cena, já que os brancos não queriam atuar com os negros, então ele exige não ter nenhum elencos brancos atuando com ele em cena, né? E ele vai se tornar, não sei se o mais, mas um dos mais bem pagos artistas do showbiz do século XX. Bom, outro cara importante que vai ser aí também alavancado pelas estratégias de produção do Florence Ziegfeld, já falei, o compositor Jerome Kern. Então vejam, nós temos o Bert Williams, um imigrado indiano negro, nós temos o Jerome Kern, que é o filho de uma família muito rica, né, do setor comercial de Nova York, que estudou em conservatórios de música, foi trabalhar na Timpanelli, que é esse quarteirão dos músicos, né, que vendiam os seus trabalhos, né, nas companhias de venda de partitura, né, e melodias para shows, e depois ele vai participar então de alguns shows e vai entrar, né, para esse conjunto da Broadway e vai ser talvez um dos produtores musicais mais ativos do início do século XX. Não é o mais importante, mas ele é muito importante. Ele é o cara que faz a passagem entre o estilo Gilbert Sullivan, o estilo da opereta com uma forte marca de música europeia, e vai começando uma mixagem com a música popular dos Estados Unidos. Vai precisar aparecer um outro cara depois, que realmente vai contribuir mais ainda nessa mixagem e que vai ser a própria música dos Estados Unidos. O próprio Kern vai reconhecer isso, né, num outro imigrado.
Bom, ele vai fazer uma série de trabalhos musicais entre os anos 1914 e 1920 e vai criar um trio entre letristas, né, compositores, que é ele, né, Woodhouse, um versificador, um construtor de letras, né, o Bolton e o Kearney, né, e eles vão fazer muitos trabalhos de sucesso nessa primeira década do século XX. Mas o cara que realmente vai fazer muita diferença nesse período do ponto de vista musical é um cara que nós vamos conhecer como Irving Berlin, mas que na verdade chamava-se Irvine Ballini, né? Ele era de uma família russa, ortodoxa, imigrada, extremamente pobre. O pai dele era um rabino ortodoxo, extremamente religioso, né? Uma família muito grande, né? Alguns biógrafos falam que ele saiu de casa aos 9 anos de idade, porque eles eram tão pobres, né, que ele então resolveu enfrentar a vida sozinho aos 9 anos, né, e tal. Ele chega já criança, ele nasceu em 1888, mas ele chega nos Estados Unidos, a família emigra em 1893. Né? Ele cantou no templo, então isso é muito comum, a gente vai ver várias histórias de artistas que, como eles eram imigrados, eles cantavam nos seus guetos. Né? Os negros cantavam no gueto, os imigrados judeus cantavam nas igrejas, nas sinagogas, né, e tal, enfim, né, no templo religioso. Então a formação musical deles, a maioria não foi erudita. Né? O caso do Kearney é uma formação erudita, mas a grande parte tinha formação na música religiosa, nos órgãos religiosos, né, cantavam nos finais de semana na igreja e tal. E aí ele vai ter contato com a ópera italiana, vai conhecer o vaudeville e o minstrel e vai trabalhar como garçom, né, num cabaré, né, no Bowery, aquele bairro que eu falei de lazer popular, bastante de humor bastante sujo e tal, né? E é ali que ele vai conhecer o ragtime, esse ritmo novo do século XX, e vai fazer sua primeira música de canção popular. Gershwin, uma vez, né, Gershwin, outro compositor importante, George Gershwin, definiu metaforicamente que o Berlin era o Franz Schubert da América, né, dos Estados Unidos, né? Então ele era ele se configurou, então ele começou com essa carreira, né? Conheceu o ragtime, tocava, né, era garçom, tocava piano num bar, vamos dizer assim, né? E ali ele começa a sua carreira de compositor e vendedor de canções. Então ele vai para lá na Timpanelli, que era o bairro, né, que era uma espécie de quadra, né, com prédios de editoras e produtoras de gravação musical. Né? Assim como foi se definindo a região dos teatros, a região da música também foi se definindo em Nova York. Então o Timpanelli era a região dos músicos, né? E aí o Berlin, então, ele começa a criar letras e algumas composições que ele começa a vender para alguns foles, né? Então esses espetáculos, que eram shows de variedades, não tinha uma música de um único compositor, eram várias músicas que eram compradas, né? Então ele lá vendia e tal, né? E ele vai ser o primeiro cara a levar uma batida de ragtime para Broadway. O ragtime era um ritmo considerado assim como hoje seria um funk, né? Era um ritmo assim popular e bastante chulo, né? Vulgar, vamos dizer assim, né? Era uma forma, né, de música que levava a um dançar bastante vulgarizado. Mas, como ele era um judeu imigrado, russo, né? Ele tinha passado pelo canto lírico, ele conhecia o show do vaudeville, ele conhecia as músicas religiosas de igreja, né, da igreja ortodoxa. Ele conseguiu fundir tudo isso e criar uma batida peculiar de ragtime que foi incorporada à Broadway e foi aceita e caiu no gosto comum da classe média. Né? Em 1911 ele vai ter o seu trabalho, o Alexander's Ragtime Band, né? E vai começar a construir as baladas em ragtime, né? Que vão então configurar e desenhar as importantes revistas de época, né? Que vão traçar a carreira do Irving Berlin, né? Ele vai então desenvolver uma espécie de
estilo, né, bastante sincopado, né, que vai permitir, inclusive, ele, por exemplo, a fazer músicas que serão famosas, né, no contexto militar. Ele vai criar uma marcha também, né, com tema militar para os recrutas, né, na Primeira Guerra. Depois ele vai ter um papel super importante na Segunda Guerra também, né. E como eu disse, assim, além do Gershwin chamar ele de Schubert, o Jerome Kern vai reconhecer que ele é o cara que funda o conceito de música popular americana, né? A música popular dos Estados Unidos, ela é esse caldeirão de coisas que vai ser, vamos dizer assim, vai ser afunilado pelo Irving Berlin, né? O Berlin vai depois se tornar bastante rico, bem sucedido, né? Vai atuar nas Follies, vai se tornar uma espécie de patrimônio dos Estados Unidos, e mais adiante ele vai criar a sua própria editora musical, né? Então uma espécie de escritório, né, que contrata músicos para produzir e vender partituras e composições, arranjos, produzir arranjos, enfim, né, gravações de músicas e tal. Como eu falei, então ele vai trazer esse elemento do ragtime e vai começar a desenvolver uma série de edições, né, de espetáculos, né, no formato dessas revistas dentro da Broadway. Bem importante, né? O formato que o Irving Berlin trabalhava era um formato bem popular. Então, eram canções amarradas por cenas, aos moldes do antigo vaudeville, né? Não era ainda aquela ideia, né, de uma música que está dentro de uma narrativa, então as pessoas conversando e alguém canta. Não, as músicas eram realmente canções de sucesso. E é efetivamente esse é um modelo que vai se firmar bastante nesse primeiro período dos musicais dos Estados Unidos, musicais baseados no sucesso das canções. Então, eram as canções, né, e o Irving Berlin, como um grande compositor popular, que geravam o sucesso do espetáculo. E as canções depois eram gravadas, né, e eram vendidas autonomamente, tocavam em rádio. Então se criou também uma cultura paralela aos shows da Broadway, né, vai se criando uma cultura de canções populares de sucesso, né. Isso que vai ser a parada de sucessos depois, né, mais adiante, é muito importante, né, como isso é desenhado e formado por esse grande compositor musical. Aqui a gente tem uma lista muito importante, né? Então a gente falou já, né, do Victor Herbert, falamos do Romberg, falamos do George Cohan, falamos do Jerome Kern, falamos do Irving Berlin, e ainda vamos falar de mais alguns compositores que serão importantes nessa primeira fase. Como a música vai ser preponderante na definição do teatro musical e depois do cinema musical, num primeiro momento o papel dos músicos é o principal, né? Pois são os músicos, né, que algumas vezes eles são músicos e letristas, às vezes eles são parceiros, então eu tenho um músico e um letrista, e aí eu tenho também um músico, um letrista e um libretista, que é o que vai fazer, vamos dizer, a síntese da história, né? E às vezes eu tenho um que reúne tudo numa única pessoa. Mas nessa primeira fase é a música e os músicos que vão ganhar preponderância, né? Mais adiante a gente vai ver então como o coreógrafo, né, como o narrador, né, o contador da história, o libretista, vai ganhar um papel mais relevante. Mas aqui não. Nesse momento é a música que causa a celebridade do espetáculo. Então os compositores, eles vão ser disputados, né, pelos grandes produtores para constituir um musical, né? Então primeiro eu tenho que ter um grande compositor, né? E aí depois do Berlin eu vou ter Gershwin, né, os irmãos Gershwin, Lawrence Hart, que vai ser o primeiro parceiro do Richard Rodgers, né? Depois, na separação deles, eu vou ter, né, a parceria do Rodgers com Hammerstein, né? Então nós temos 3 gerações de Hammerstein, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, e depois, né, William e Arthur, né, que são bisnetos lá do primeiro e tal, que vão trabalhar mais no campo da produção, né, que são fundamentais para entender esse cenário até os anos 30, dos anos 40, né, e o papel preponderante da música na cena do teatro e de Hollywood também. Bom, como produtor e diretor, né, geral, eu não teria como dizer que o mais importante desse período foi o Florence Ziegfeld Jr., né, que viveu, né, esse período mais importante de todos. Eu acho que ele foi o que deu uma marca, um estilo de produção,
né? Os coreógrafos, quem foram os coreógrafos mais importantes, né? Então, para esse período, lembrando, né? Primeiro, no The Black Crook, né, de 1866, David Costa, Julian Mitchell, que é o cara que vai fazer a primeira, né, extravagância com The Wizard of Oz, de 1903, né? Focchini, bailarino, né, imigrado, que vem de uma tradição do balé, Michel Focchini, que vai então fazer as folhas de 22. George White, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, o criador de um tipo de espetáculo chamado Scandals, né, também de 22, e um grande coreógrafo que depois vai emigrar para Hollywood, vai ser um diretor de cinema importantíssimo, Busby Berkeley, né, que de 27 vai fazer um trabalho importante, a Connecticut Yankee. E entre as mulheres, nesse primeiro período, Albertina Rush, né, que vai fazer Os Três Mosqueteiros, né? Então, coreógrafos muito importantes do período. Falei que os músicos eram mais relevantes, né, mas não podemos esquecer do papel importante da produção, já que era um novo modelo de negócio, e esses coreógrafos que vão então também fazer algumas revoluções e incorporar elementos, principalmente do balé, nesse primeiro momento, aos shows. Artistas que surgem na época, né? Falei então de George Cohan, Billy Burke, Fanny Brice, Bert Williams, Anne Pennington, Marilyn Miller, Vera Michelina, Howard Marsh, Al Jolson, Fred Astaire e Adele Astaire, né? A Adele depois vai desaparecendo, né? Mas inicialmente o Fred Astaire ele dançava com a sua irmã. Eles eram uma dupla, né? Que vinha lá do vaudeville, né? Depois ele vai alçar um outro voo e aí vai ser parceiro no cinema, em Hollywood, especialmente, de Ginger Rogers. Essa época, esse ritmo, essa loucura do ragtime nessa virada do século XX vai trazer também um outro elemento, né, de cômico, né? Então uma batida cômica, né, e mais escandalosa, né, musical, que vai ajudar a formar o ritmo também da comédia nesse momento, né? Então esse papel fundamental do Irving Berlin no sentido musical, ele vai se desdobrar, por exemplo, no estilo de comédia da Fanny Brice, nas formas como ela vai dançar, né, que ela vai trazer elementos do ragtime para a sua estética corporal, né, enfim. Não podemos esquecer que estamos falando aí, então, século XX, né, contexto de 1914 a 1918, a gente tem a Primeira Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos não entram na guerra inicialmente, eles vão entrar só em 1917, né? E a Broadway aqui vai representar um papel muito importante, porque ela vai construir uma série de canções populares, né, que vão ser fundamentais, né, como cantos, né, uma espécie de hinos de guerra, né, criação de estilos patrióticos de espetáculo, né? Eu falei do George Cohan, falei do Irving Berlin, né? Falei dos últimos shows do Ziegfeld, né? Que vão explorar bastante essa situação da guerra e trazer então um comentário político para dentro dos espetáculos. Esse comentário político no século XIX ele vinha de onde? Ele vinha lá do rebu, daquela confusão do grotesco, né? Então uma comicidade mais grotesca. Aqui ela vai ser uma comicidade muito mais otimista, positiva, eufórica, né? E trazer uma coisa mais, um formato mais oficioso, até mais oficial também, oficioso no sentido negativo e oficial porque é oficialmente oficial, né? Então muitas personalidades do mundo político vão começar a se tornar personalidades dos espetáculos. Abraham Lincoln, o presidente Wilson, né, eles vão aparecer, né, nos espetáculos. E sempre vão então explorar muito personagens nesse contexto entre 17 e 18 até 20, do soldado, etc. e tal, como figuras, né, bem importantes dentro das histórias dos espetáculos. Veja como isso vai ser incorporado, né? Esse é um primeiro toque, né, que a gente vai observar em toda a história do teatro e do cinema musical, é como esse teatro, que tem uma tradição de revista, né, que tem uma tradição de vaudeville, de voz da rua, voz da cidade, ele tem uma velocidade em incorporar acontecimentos, né, sem um pré-juízo,
né? Então ele não tem um tempo de elaborar um juízo crítico, ele não é um espetáculo profundamente crítico, ele usa o comentário social, aquilo que está na burla, que está na fofoca, o gossip mesmo, né? O que está na fofoca cotidiana, né? Ele seria como uma espécie de Facebook do seu tempo, uma espécie de Instagram da sua época. Ele é um lugar de comentário social. Ele não faz uma análise e uma reflexão da sociedade. Esses espetáculos, eles tornam visível, eles apresentam o cenário, eles apresentam acontecimentos, eles jogam para o espectador produzir a sua própria crítica. No final da guerra, os atores dramáticos então fazem uma greve, eu comentei, né, uma greve então em 1919, que é uma greve geral, né, da classe teatral, né, eles chamam de Verão Vermelho, em agosto de 19. E é muito interessante, então havia comentado como os artistas brancos e negros estão cindidos. E aqui se revela todo o conflito racial e por que a questão racial é tão importante no teatro da Broadway. Porque ela é algo que está eclodindo a todo momento, inclusive nas formas de relação de trabalho entre os próprios artistas, né? Então, a gente começa então aqui a entender também que até a década de 20 esse modelo de produção mudou. Né? Então, mudou a linguagem, mudou o modelo de produção, mudou o equipamento teatral, mas não mudaram as condições de trabalho. Em 1919, essa greve ela torna explícita a falta de condições de trabalho para o artista. Né? Então é muito importante a gente entender que até a virada da década de 20, os artistas eram responsáveis por pagar o próprio figurino, os artistas tinham que pagar o próprio transporte, os artistas não recebiam cachê por ensaio, então eles eram contratados, eles tinham que ensaiar gratuitamente, eles só recebiam o cachê da apresentação, né? E tudo isso começa a mudar em 1920. Eu gosto muito de comentar esse aspecto porque isso revela como ainda nós lutamos, né? Nós vivemos num movimento de um passo adiante, dois atrás, dois passos adiante, um atrás, né? A gente está sempre meio que lutando nesse sentido, né? Porque essas garantias de condições de trabalho, elas não se mantêm, né? Então, lá em 1919, as pessoas estavam lutando para receber pelo ensaio, né? Hoje a gente continua lutando para receber, por exemplo, por fazer um teste, né? Então são coisas que ainda existem, né, na atualidade, né? São embates, né? Muitas vezes o artista tem que levar o próprio figurino. Então lá ele tinha que pagar o figurino. Você imagina, nesses shows muito complexos, né, a pessoa tinha que retirar uma parte do pagamento para pagar depois o figurino que ela tinha que usar. Então isso é uma questão bem política, né? Entramos então aí no contexto da década de 20.